E aí a gente vai tratar hoje, né, do propósito de missões. A gente fala de missões. Aí eu fui fazer uma pesquisa sobre missionários, sobre missões, e hoje nós vamos falar sobre evangelista. É um cargo, irmãos, assim, que na nossa liturgia, na nossa hierarquia hoje, são poucos os ministérios que têm esse departamento, né? Não é uma coisa corriqueira, né? Hoje em dia o departamento, o termo evangelista, ele se acabou sendo transformado em alguns lugares na segunda pessoa depois do pastor. Ele está acima do presbítero e abaixo do pastor. Então ele é uma pessoa que fica aqui no meio, né? Que está ali um pouco menor um pouco maior que o presbítero, entre aspas, e um pouco menor que o pastor que cuida da igreja. Essa é uma ideia bastante errada, né? É uma ideia bastante, biblicamente falando, ela é bastante equivocada, vou dizer o mínimo, porque evangelista é o que mesmo, irmão? O que é evangelista na Bíblia? Leva o evangelho. Errado não está. Mas, quando a gente fala de evangelismo, eu vou facilitar a vida. Evangelismo segundo Efésios, o que é? O evangelista segundo Efésios. É uma boa dica aí, né? Então, o evangelista, ele é um ministério. Ele não é um cargo. As pessoas confundem as coisas. O evangelista, nós vamos tratar um pouco desse cargo aí, desse ministério, e que as pessoas confundem cargo com ministério. O que Paulo descreve? E quem escreveu foi Paulo, tá? Se alguém tiver alguma coisa contra, por favor, chega no céu e cobra ele. Primeiro para apóstolos, doutores, mestres e evangelistas, não é? Efésios 4, isso aí, eu acho que é 4,16. Eu não sei, eu acho que é lá. Não lembro agora de cabeça onde ele está. Sei que está em Efésios. Então o evangelista, ele é um ministério, ele não é um cargo. Então eu não posso prender o evangelista, o cargo de evangelista, dentro de uma hierarquia dentro da igreja. O evangelista, ele tem a função primordial de sair para fora. Ele tem a função de levar o evangelho, de semear a semente e ver os primeiros crescimentos, né? O evangelista, ele tem a função de pregar o evangelho, ver os primeiros crescimentos, cuidar da semente. Quando a semente brota, nasce, ele vai, monta. Se ele abrir a sua igreja, deixar lá, ele vai para outro lugar e faz o mesmo processo. E aí eu fui fazer uma pesquisa de quais são os maiores evangelistas que nós tivemos nos últimos tempos. Eu estou falando do tempo moderno, né, da idade moderna, não lá do tempo do Velho Testamento, nem do tempo da igreja primitiva. Aí eu fui descobrir que eu peguei 10 só assim. Então vou tratar de 10 aqui rapidinho, a título de curiosidade, né? Assim, William Carey, né, foi o primeiro missionário na Índia e o fundador da primeira sociedade missionária protestante moderna. Olha o que ele fez. Além disso, ele traduziu a Bíblia em 11 idiomas, é autor de várias obras literárias e dicionário. Mesmo com pouca educação formal, ele aprendeu ciências e língua. A gente acha que, né, o evangelista precisa falar 25 idiomas, ter faculdade, doutorado. Nem sempre é necessário. É bom que tenha? Mas não é necessário. Não é a palavra-chave. Charles Acton, né, é considerado o príncipe dos pregadores. É como Charles ficou conhecido. Até hoje suas pregações são lembradas pela profundidade teológica e encanto. Ao longo de
30 anos de sua vida, ele pregou no Tabernáculo Metropolitano de Londres, com um público de mais ou menos 3.000 pessoas por reunião. Parece um culto de ensino, né? Eu não sei nem como é que esse cara. Eu acho que nós vamos entrar aqui, Carol, para a próxima lista dos mais, né? John Knox, né? 1513 a 1572. Foi o pastor teólogo e escritor francês, um reformador protestante, fundador da denominação presbiteriana na Escócia. Além das suas atividades pastorais, ele também criou uma faculdade, administrou instituições de caridade, escreveu várias obras literárias e foi pai de 2 filhos, né? John Edwards, esse aí nós já conhecemos mais, né? Jonathan Edwards é um dos mais famosos pregadores americanos do século XVIII e participou de um grande despertar espiritual na Grã-Bretanha e nos Estados Unidos. Sua mensagem mais famosa é: pecadores nas mãos de um Deus irado. Impactou gerações ao longo da história. Além disso, ele também é autor de vários livros. George Whitefield, 1714 a 1770, viajava entre os Estados Unidos e a Grã-Bretanha para pregar ao ar livre, influenciando também outros pregadores importantes. Acredita-se que ele tenha pregado mais de 18.000 sermões. No seu funeral foi reconhecido por John Wesley como amigo e homem de Deus. Você fala, mas para que você quer saber? Só para você saber o que é evangelista, né? Quem são os evangelistas? Martinho Lutero. Martinho Lutero, né, o pai do protestantismo, foi treinado no mosteiro em Santo Agostiniano, valorizava o conteúdo bíblico. Foi ele que expôs as famosas 95 teses contra a idolatria da Igreja Católica. Conhecido como o pai do protestantismo, ele reformou a igreja e desenvolveu uma teologia que valoriza a palavra de Deus. Outro, 7. João Calvino. Todos nós, né, também já ouvimos falar desse cidadão. Foi um dos principais líderes do protestantismo na França. Suas ideias se perpetuam até os dias de hoje, nas igrejas e na sociedade, tendo impacto importante na modernidade. Ele é considerado idealizador do calvinismo. Aí nós temos o nosso querido amigo John Wesley, ficou conhecido como um tição tirado do fogo. Aí eu falei, mas por que isso? Não, sim, porque a casa dele pegou fogo, morreu todo mundo, só sobrou ele. Mas é verdade, né? Pois quando tinha 5 anos de idade, foi salvo de um incêndio que destruiu a casa da família. Durante 50 anos ele pregava em média 3 sermões por dia, alcançando milhares de pessoas. Conta-se que uma vez ele pregou para 14.000 pessoas sem nenhum equipamento de som. Você acha que sua vida está fácil, né? Vamos lá. John Wesley era pregador do cavalo, ele pregava a cavalo. John Wick, deixa eu falar que eu não sei, Wiki Life, talvez seja isso, meu inglês está ruim, tá? Ficou conhecido pela primeira tradução completa da Bíblia para o inglês. Uma revolução se iniciou depois que pessoas começaram a ter acesso às escrituras sagradas. Ele então ficou conhecido como a estrela da manhã da reforma. Logo em 1831 ele foi proibido de pregar pela igreja estabelecida porque os seus sermões eram contrários às doutrinas daquele local. Aí nós vamos um pouquinho mais para frente, Martin Luther King Jr., né? Famoso discurso em Washington, né? Martin Luther King Jr. é conhecido pelo que fez longe da congregação. Martin Luther King, ele pregava nas ruas, lutando pela igualdade racial, né? Acho que todos nós já assistimos algum filme desse cidadão aí, né? Seu sermão mais conhecido, Eu Tenho um Sonho, foi pregado em 1963 em frente ao Memorial Lincoln em Washington. E para nós terminarmos algumas histórias desses evangelistas, nós vamos falar nada mais, nada menos que Billy Graham. Foi um evangelista e pastor batista, foi conselheiro de vários presidentes dos Estados Unidos. Ele pregou pessoalmente para mais pessoas do que qualquer outro pregador da história ao redor do mundo.
Então vocês vão ver que isso aqui são pessoas que eram evangelistas, homens que saíam a campo, que buscavam almas, eles tinham um amor pelas almas, né? Amor pelo evangelho, amor pela restauração de vidas. Quando nós começamos a analisar o tema de evangelismo, evangelista e evangelismo, nós abrimos a nossa Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 5. Nós somos desafiados a refletir sobre a nossa própria vocação e responsabilidade como seguidores de Cristo. Assim como o Evangelho é chamado a cumprir o seu ministério com fidelidade, todos nós somos chamados a testemunhar do amor de Deus e compartilhar a esperança que há em nós. Um ser de luz em um mundo de trevas. Então, quando a gente pega esse 2 Timóteo 4, 5, Paulo dá um empurrão em Timóteo e fala: Timóteo, se liga, vai lá fazer a obra, você tem um chamado, você tem sua vocação é de evangelista. Então, quando a gente vê esse texto, a gente vai entender o seguinte: todos nós temos o dever de pregar o evangelho, todos, entre aspas, de falar do amor de Deus, de ministrar a palavra, como diz lá em Mateus, no final de todos os evangelhos, e de pregar o evangelho. Mas todos nós temos o ministério de evangelista. Então, a gente tem que entender muito bem isso. Não é porque você é crente que você é um evangelista. Não é naturalmente assim. Se fosse assim, seria fácil. Não teria pastor, todo mundo era evangelista. E Paulo fala: são todos porventura pastores? Todos doutores? Todos mestres? Não. Cada um na sua caminhada. Cada um com o seu chamado. Então a gente vai trazer essa essência, algo interessante para nossas vidas, mas a maioria de nós, e eu começo por mim, não por vós, a maioria de nós não temos esse chamado. Aí você fala: nossa, você me frustra, porque não é um ministério que Deus entregou na mão de pessoas específicas, não é para todos, é para alguns, né? Se você, como eu falei para você, é um ministério, Efésios 4, do 11 ao 12. Se você ler lá, você vai ver. Há uns apóstolos, há outros. Não é todos, é alguns. A incumbência de pregar o Evangelho, de falar do amor de Cristo, é universal. Mas o ministério de evangelista é pessoal. Essa é uma tradução bem correta. A pregação do Evangelho é universal. O chamado de evangelista é pessoal. Não tem para ninguém, né? O trabalho do evangelista deve ser apoiado pela igreja, né? A conversão é um primeiro passo. Então o evangelista ele vai lá, prega o evangelho, a pessoa aceita Jesus. O que faz com essa pessoa? Deixa ela por aí, em qualquer lugar? Solta, a partir de hoje você aceitou Jesus, está de boa sua vida, vai ficar de mar, vai ser uma beleza. É para isso que tem mestres, doutores e pastores, para instruir essa vida, para fazer com que essa vida se firme, conheça o Evangelho, seja lapidada e tratada e curada. Cuidar da ovelha, cuidar da alma que aceitou a Jesus, cuidar da alma que está chegando na igreja, não é responsabilidade do evangelista. Aí você fala: mas tem Filipe. Tem sempre um crente que fala isso, né? Mas tem Filipe. Quantos Filipes você conhece na Bíblia? Só você me falar quantos eu digo. Não é, irmãos, a função é essa. Então o evangelista vai no campo, né? Como foi falado, a série é grande, poucos são ceifeiros. Ele vai no campo, traz essa vida, essas almas se achegam a Cristo, mas quem cuida delas é o pastor. Por isso que tem que ter o apoio da igreja. Não adianta o evangelista sair por aí dizendo que é itinerante, que não tem pastor.
né? É tipo cupim, ninguém sabe de onde veio, para onde vai. Não, eu sou evangelista itinerante. E para que serve esse cara? Não serve. Então a gente tem que entender isso. O evangelista ele tem que ter ao lugar aonde ele vai enviar essas pessoas, porque ele não vai cuidar dessas pessoas, porque quando essas pessoas aceitam Jesus, vão para a casa do Senhor, ele já vai para outro campo, pegar outras pessoas, levar para a casa do Senhor e deixar para alguém cuidar. Quem é que cuida dessas pessoas? Pastores, presbíteros, mestres, professores de escola bíblica, professores de culto de ensino. São essas pessoas que cuidam desse legado que ele deixa. O evangelista também, né? Quando a gente fala assim o evangelista, ele só tem o dom de evangelizar? Não, ele pode ter outros dons. Como eu falei de Filipe, quando você lê Atos dos Apóstolos e vê o que Deus fazia pela mão de Filipe, você fica impressionado. E Filipe era o quê, irmão? O que Filipe era? Aí alguém fala, pregador. Pronto, muito legal. Né? Filipe era o cara da social. Ele era diácono. Ele estava lá para ajudar, para servir lá, para tirar as contendas, os problemas que apareceram. Mas ele era tão eloquente, falava tão bem, pregava tão bem, Deus fazia tantas coisas pela sua mão, que ele também, Lucas o chama de evangelista. Atos 8, 5 e 7. Então, realizar milagres, curas, faz parte do evangelismo, faz parte daquele que está revestido do poder de Deus. O evangelista ele é um cara que ele tem que estar preparado psicologicamente, né? Fisicamente, emocionalmente, né? Tem um relato de um pregador americano que ele pregava para as tribos nativos, né? Ele pregou 5 anos, irmão. Nenhuma pessoa aceitou Jesus. Desculpe, ninguém aceitou Jesus. Ele ficou, acho que não sei quantos anos pregando para esses povos. Ele pregava Jesus de manhã, o povo à noite fazia dança do fogo. Aí você imagina se a mente psicológica desse homem estivesse abalado, né? Agora, uma autoanálise para nossas vidas. Você pode ser chamado para ser evangelista? Se 2 pontos. Se acontecer 2 coisas com você. Aparecem muitas oportunidades para você falar de Jesus? É a primeira. Quando você evangeliza, as palavras fluem naturalmente? É a segunda. Terceiro, as pessoas ficam muito interessadas ou se convertem quando você fala sobre Jesus? É a terceira. Porque a gente vai falar do amor de Deus, ou vai falar, ser evangelista, o cara, tipo assim, nossa, puxa vida, né? O telhado vazou. Pô, pensando bem, você lembra quando Jesus desceu, os caras desceram pelo telhado? E já vai, e entra. No meu caso, falando do telhado, vai parafuso, prédio, não vai sair. Então a pessoa que é evangelista, ela já vai pegar o gancho para conversar, e a pessoa, é interessante que as pessoas param para prestar atenção nela. Por exemplo, alguém já foi à Praça da Sé aqui, não? De dia? Hoje em dia está mais perigoso, né? Mas antigamente dava para ir de boa, né? Mas lá hoje você vai ver, lá vai ter o quê? Um carinha com uma caixa de som incomodando as pessoas, né? Tipo, incomodando-se no sentido de barulho, de falar, né? E aí tem um cara pregando lá, e é interessante que existe uma, não sei se você já viu, eu vivia por ali, eu estudava ali no centro, então existe uma escala. Eu venho, prego lá, dou uns glória lá e tal, falo os negócios e tal, na Bíblia, aí vem outro depois e pá, o dia inteiro lá, tem uns 15 pregadores lá de plantão lá, né? Só estão pregando. A pergunta é: quantas pessoas param para ouvir aquilo? Para ouvir o que eles estão falando? Às vezes param, às vezes não param. E às vezes você está parado assim numa conversa de ônibus, conversando num ponto de ônibus, falando lá, você viu aquele culto de ontem, quando Deus falou tal coisa assim, daqui a pouco chega um e pergunta: é verdade?
Aí vem o outro, nossa, que legal. Aí o outro finge que não está te escutando, mas está lá só para prestar atenção na sua conversa. Então, como é que as pessoas, quando é que você se sente um cargo de evangelista? As pessoas ficam interessadas perto de você, já acabou, 2 minutos, a gente começa aquela famosas hermenêuticas da vida, né? E a Bíblia tem 532 para fique à vontade. É a Bíblia, Abraão, Isaac, Jacó, quando ele foi lá para a terra de calcário, rocha brita, tipo a cobra miúda que ficava lá. Que isso, cara? Então, tipo assim, são pessoas que fluem naturalmente a palavra de Deus. Quando a gente vê um evangelista nato, é um evangelista que traz a palavra de Deus, é espontâneo, ele não precisa estudar. Quando eu falo estudar, é assim, preparar o sermão para ir na rua e falar, hoje eu vou pregar no ônibus. Não, ele não precisa. É tão fluente, tão fluidão na vida dele, é tão cheio do Espírito Santo, que ele fala naturalmente. Qualquer assunto para ele vai acabar entrando e as pessoas vão prestar atenção no que ele fala. Agora presta atenção numa coisa: os evangelistas são pessoas raras, e eu diria que por suas vezes estranho. Todo evangelista é meio estranho. Já vai por mim, os caras fazem um negócio esquisito. Você olha para o cara e fala, esse cara ou é louco ou toma gadegal. As formas de falar, né? Aqui tem o pastor que vem sempre pregar, esqueci o nome dele. Eu não lembro o nome dele, mas o tapa que ele dá na perna, eu não consigo esquecer de jeito nenhum. Não dói em mim, dói na minha alma ali, né? É uma bênção, né? Eu conheço ele desde a época lá da metodista, lá, né? Nós temos mais ou menos a mesma idade do evangelho. Mas é assim, são coisas características dele. Você vai olhar lá, ele vai fazer, né? Você fala, meu Deus, dói, né? Mas é coisa de maluco, né? Tem cara que faz. Então são coisas que é uma ousadia, né? Que o cara faz no meio da rua que você fala, se eu fizesse eu morro de vergonha. Você é louco se eu vou falar um negócio desse aqui. Não. Olha o que ele está fazendo, meu Deus, que vergonha, né? Aí a gente brinca, ele tem uma autoestima elevada, né? Ele acredita naquilo que ele está fazendo, ele acredita no seu chamado. E às vezes nós, como cristãos, até nós paramos e pensamos, mas como é que essa pessoa tem coragem de fazer isso? Mas ele é evangelista. Ô pastor, dá licença, mas teve um que fazia isso também, não tem? Se eu não me engano, é Jeremias. Ele dava as botinhas na perna esquerda, não falava tapa. Ele falava botinha na perna esquerda. Eu não sei. Eu já vi. Eu já vi um aí que pregou durante algum ano. O pastor Edson faz isso, mas quando eu vi ele fazer aquilo, bater aquela tapão assim na perna, eu lembrei, eu já vi. Eu vou dar uma lida e depois eu falo para mim. Tá bom? Vou falar que eu sei, porque eu não estou me recordando agora. Com o passar dos anos a gente vai fazendo um reset aí para a nossa memória não apagar. Mas tu, ser sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpra o teu ministério. Quando nós lemos essa descrição de Paulo a Timóteo, a Bíblia vai ter 3 vezes vai falar de evangelista na Bíblia: Timóteo, Lucas e Atos. Não tem mais. E ela não especifica este ministério. Então, se você vai pegar, o evangelista ele tem que fazer isso, porque a Bíblia não diz nada disso. A Bíblia diz que ele é evangelista e não tem uma definição linear do que ele faz na Bíblia. Então, por exemplo, quando eu pego um evangelista muito bom, ele é um bom pastor? Essa é uma pergunta capciosa, né? Quando você vê um evangelista muito bom e ele fica dentro da igreja, quem perde, quem ganha?
Só perde. Porque ele é um excelente evangelista. Mas provavelmente não será, né, pastor? Às vezes você fala assim, não, mas como assim? Você já viu aquela história do excelente diácono? Ele é um excelente diácono. Ele trabalha, ele está ali, faz coisas absurdas. Assim você fala, nossa, esse homem vai. Quando esse homem chegar na posição de pastor, ninguém segura. Aí a pessoa vai lá, trabalha, aí o pastor vê aquela disposição, né? E separa ele e unge ele para o presbitério. Ele morre. Você já viu algum caso assim? Ele morre, acabou. Já ouvi casos assim de empresa, pastor. Funcionários muito bons fazendo determinada função, aí atrai os olhos dos proprietários da empresa, sobe ele de cargo, mas ele não tem a gestão. Aí acaba morrendo. Assim, tipo assim, eu conheço, gente, nesses meus anos de formação, de ministração, de ensino, eu já vi pessoas, nossa, diácono abençoado, cooperador abençoado. E ainda desse eu tinha um amigo meu, acho que ele não está vivo ainda, faz tempo que eu não vejo. O apelido dele é Batata. Né? E o Batatinha, o pai dele era Deus é Amor. Né? Não sei se vocês lembram, ali na rua São Paulo, ela voltou para lá, Deus é Amor. Gente, eu queria ter a fé, a disposição e o desejo que aquele senhor tinha. Ele tinha aproximadamente uns 80 anos. Todo culto às 7 horas, ele estava com a sua gravatinha, seu terninho, em pé, como porteiro. Há quantos anos? 30 anos. Eu falei, Jesus, e por que o senhor nunca? Meu chamado é aqui. Não quero mais nada. Não quero microfone, não quero isso, não quero aquilo. Eu ficava impressionado. O dia que eu tiver a fé desse homem, eu garanto que eu estarei mais perto de Deus. Porque as pessoas acham, né? A pessoa começa a entrar, muda ele e fala, nossa, virou presbítero. Aí vira uma droga. Pastor, piorou ainda. Se presbítero já está morrendo, imagina o pastor. Então é melhor deixar ele lá, encosta lá, aposenta ele, jubila ele com 22 anos, deixa ele lá, né? É complicado a gente falar isso, né? Quando a gente fala do evangelista, do cara que vai para a rua, nós temos que analisar a missão do evangelista, um dom ministerial, ao lado de outros da maior importância. Não existe dom ministerial menor ou maior, irmão. O irmão é professor da escola bíblica. Esse irmão, nossa, que maravilha. Manda em todo mundo. São todos iguais, né? O ministério evangelista é dado por Deus à sua igreja como um dom muito valioso. Por isso nós temos que entender e vislumbrar como o Senhor Jesus o considerou e como esse dom ministerial por Deus concedido é tratado no Novo Testamento. Quem tem como a sua destacada operação na igreja de Coríntios é o conceito de evangelista. Evangelista literalmente significa mensageiro do bem. Então, o primeiro passo, o evangelista tem que ser mensageiro do bem, né? É concedido por Deus mediante uma capacitação ministerial, objetivando pregar, propagar o evangelho de Cristo para toda a humanidade. O evangelista é aquele que demonstra paixão pela salvação dos perdidos. Ele esmera por buscar a parte de Deus, mensagem inspirada. Então o evangelista é aquele que sai para campo. Agora a pergunta: qual é o evangelista que nós temos visto hoje? Alguém já parou para pensar nisso? Cargo de evangelista. Qual é o cara? Aonde o cara prega? Aonde o evangelista prega hoje, irmão? Hoje vai ter o evangelista para pregar para crente. Que acha que evangelista é esse, irmão? O
Vim falar para os irmãos que você tem que aceitar Jesus, mas todos já são batizados, não aceitam, você vai pregar. Não tem lógica, né? Hoje nós temos um monte de evangelistas, de pregadores, de igreja, de dentro da igreja, mas o evangelista não está para este propósito. O evangelista, ele pode pregar na igreja? Pode, deve, mas não é fazer disso o seu ministério. Hoje em dia você vai ver o irmão, sou evangelista, você está pregando, você prega na praça? Não, tenho medo. Você prega no hospital? Deus me livre, vou ficar infectado. Você vai na cadeia? Não, tenho medo. Você vai pregar no asilo? Não, eu estou muito emocionado. Você vai pregar no orfanato? Não, criança. Horror isso, criança, meu Deus. Eu vejo as crianças sozinhas lá, me dá uma angústia, me dá uma tristeza, dá vontade até de desviar. Porque não, olha, eu sei que eu vou pregar na igreja, culto Santa Ceia, está lotado. Aí eu vou falar, pelo amor de Deus. Para isso temos um pastor para pregar no dia de Santa Ceia, na igreja. Então nós temos hoje igrejas abarrotadas de avivalistas e vazias de salvação, e vazias de evangelismo. Hoje em dia não se existe evangelismo, evangelista assim, na palavra raiz, assim. Quando nós vamos fazer um evangelismo, e tem lá o pregador, o evangelista, lá aquele que vai levar a palavra, pergunta, quantos louvores nós cantamos para se ouvir uma pregação? O Danilão aí está bem generoso, né? Na realidade não, irmão. Deus estava vendo uma pregação e falou, vai passar lá, prega os jovens, canta os jovens, canta o juvenil, canta o infantil, canta o irmão, depois canta o irmão de novo com a mulher, canta o irmão com a filha, depois canta o grupo de senhora, depois canta os varões, depois canta o vizinho, depois... aí vai. Quando você vai ver o culto é para as 10 para as 9, já é 9h15 e nós estamos cantando, né? Hoje em dia o evangelismo se tornou, e na sua maior parte, eu não digo em todos os lugares, mas na sua maior parte, um show, um comício. Quando eu falo comício, comício de Cristo. As pessoas vão lá para ouvir as músicas, aí o cara grita, sai do chão, não sei o que, vai por aí afora. Virou um show gospel, né? Mas o que faz o homem chegar a Cristo é o que, irmão? A exposição da palavra. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então nós temos que tomar muito cuidado. Você vai fazer evangelismo, louvor. Canta louvor para lá, canta louvor para lá. Não estou falando que não deva cantar louvor, irmão. Louvor é bom, atrás da presença de Deus, mas o que alcança o homem, o que leva o homem a Deus é a palavra, né? A gente não pode ter essa visão que o Evangelho, a palavra já não tem mais o poder de fazer que ela lhe apraza, porque a palavra de Deus diz que ela não volta vazia, mas ela faz aquilo que ela foi designada. Se eu começo a incrementar, a inventar e a colocar coisas neste meio, automaticamente eu estou dizendo que a palavra de Deus, ela não tem recursos para salvar uma vida. Se eu preciso fazer bingo para a pessoa aceitar Jesus, alguma coisa está errada no nosso meio. Não é possível que o amor de Deus seja menor do que um bingo. Não, nós temos que usar as estratégias, né? Nós somos estrategista de Cristo, nós inventamos coisas. Eu prefiro a boa e velha palavra de Deus. Sinto muito em informar. Quando a gente fala de
salvação, de pregação do Evangelho, a gente tem que entender assim: o específico, aquele que sai para o campo, aquele que vai até aonde as pessoas não conhecem a Deus. Eu estava lendo uma reportagem um dia desse, eu não sei se vocês chegaram a ler, sobre uma ilha que tem, eu não me lembro agora, fica ali na Índia, entre a Índia e o outro paísinho do lado lá, que eu não me lembro, eu esqueci o nome agora. E lá nessa ilha, tem uma tribo lá, ninguém chega lá. O governo já proibiu as pessoas de irem lá, porque lá acho que são uma das poucas tribos do mundo que não tem nenhum contato com a civilização, e eles não aceitam. E aí um dia desse, um abençoado missionário americano resolveu ir pregar o Evangelho lá. Primeiro, ele não conhece a língua dos povos, nem sabe o que é a língua, ninguém nem sabe qual é a língua que aquela tribo fala. Aí o missionário já tem uma placa bem grande assim: proibida a entrada de gente branca. Lá não é negro, é branco. Tudo que é de fora não entra. O governo já colocou, tem guarda e tal. Esse cidadão pegou, esperou a noite descer, pegou seu botinho, seu barquinho e foi remando. Só que Jesus não estava no barquinho. Esse é o problema. E aí foi para lá e disse que ia pregar o Evangelho para essa tribo. Moral da história: morreu, flechado. Aí você fala: nossa, aí você morreu por martírio de Cristo, será? Sei não, vamos ver, né? Não entendo muito bem isso não. Se tem uma placa: não entre, não perturbe, não fale, não vá, a primeira coisa que você tem que obedecer é obedecer às leis. Aqui, mas se eu tiver algum conhecido, tudo bem, mas você infringiu uma lei e foi para lá achando que vai, né? Não funciona dessa forma, né? Os evangelistas geralmente são chamados para liderar, né? Geralmente, por que eles são chamados para liderar? Pela sua fácil interlocução com pessoas. Então o evangelista é uma pessoa que ele se pronuncia bem, ele fala bem, ele tem habilidades cognitivas de conversa. Nem todos nós temos essa habilidade, né? Tem gente que não gosta de conversar, né? Eu lembro da minha esposa é um caso sério, né? Então, quando ela pegava o ônibus aqui, ela ficou 2 anos pegando o ônibus, o mesmo ônibus, com as mesmas pessoas, e ela não conversava com ninguém. Aí a irmã da Noemi um dia perguntou para ela: você é professora? Foi a pior coisa que ela fez na vida dela. E elas começaram a conversar, foram conversando até o ônibus, desceram, pegaram o trem, conversaram até o trem, foram até o Japão e voltaram conversando. Mas a minha esposa não conversa. Se ela chegar no ponto de ônibus, tiver você lá, parado lá, ela vai pegar o ônibus, vai subir no ônibus, vai embora, não vai falar nada para ninguém. Mas se você falar com ela, aí, meu amigo, aí você arrumou uma bela de uma conversa, né? Mas por quê? Porque a tendência dela, ao contrário do evangelista, daquele que tem esse dom em específico, ele tem a habilidade de falar, ele tem a habilidade de chamar a sua atenção. Às vezes fala: não quero falar, vamos ouvir, que nem o bom vendedor, né? Aquele vendedor que vende tapete. Você já viu aquele cara que vende tapete lançado? Alguém nunca viu? Você compra o tapete do cara porque você fala: mano, ou é por dó dele, ou é porque o cara é muito bom. Você fala: mano, vou comprar, mano. Você quer esse tapete? Não preciso não, mas vou comprar. Isso é legal, mano. Isso a gente pode demais. Gostei de você. A mesma coisa é o evangelista, né? Ninguém, isso é um dom ministerial. Isso é um dom que Deus coloca na vida da pessoa. Não tem como nós acharmos isso natural. Isso é diferente. É dom. Evangelista é dom por excelência. Conduzir as pessoas a Deus. Eu estou falando isso, irmãos, para a gente não entrar nessas roubadas por aí. Daqui um dia alguém pegar, vou te ungir a evangelista. Eu? Sendo maluco? Não dá para fazer isso. Por quê? Porque não é meu perfil.
Eu não tenho essa capacidade. E se Deus te dá a capacidade? Vá na bênção. Vá com Deus, como diz aquela música. Vai com Deus. Vá fazer a obra de Deus. Agora, não queira ocupar um cargo que não é seu. As pessoas olham e veem assim: eu quero dar estudo da palavra de Deus. Eu fico feliz da vida. Vou falar um negócio. A minha oração primordial é: Senhor, levanta alguém para dar culto de ensino. Só para mim ficar sentado ali olhando para a cara dele. Mas por quê? Porque todos ficam olhando para a minha cara, esperando eu dar uma. Errou ali, não é Moisés, é Abraão. Peguei você, né? Mas é um caso, então, tipo assim, eu torço a Deus, irmãos, que as pessoas se envolvam e queiram ministrar culto de ensino, queiram ser professores de escola bíblica. Todos vão ser? Não vão ser. Mas o que se propuser no seu coração e tiver esse perfil, será bem-vindo. Não existe uma regra para nós acharmos que a pessoa deve ou a pessoa não deve. É claro, irmãos, que nós temos que ter afinidades. Eu estava conversando ontem, eu fui lá na clínica lá do Bruno lá. Eu estava conversando com o meu irmão lá. Ele falou: pastor, eu toco teclado, toco guitarra. Eu falei: eu toco cachorro para fora, toco gato, né? E aí ele falou para mim, cara, ele estava comentando sobre o som, né? Que ele é sonoplasta. Essa palavra é bonita. Sonoplasta. Nada mais é o cara que cuida do som. Ele falou: não, eu conheço, eu tenho um entendimento, eu sei como é que funciona e tal. Aí ele falou: nossa, vocês têm um som lá naquela igreja maravilhoso, mano, espetacular. Eu falei: eu tenho certeza que é. Eu falei: a mesma coisa, aquele equipamento é a mesma coisa que você colocar uma Gibson nas minhas mãos. Para mim não serve para nada, porque eu não sei mexer. Eu preciso aprender. Tenho capacidade para isso? Não sei. Mas tem gente que vai subir ali, em 2 aulas o cara fica perdido. Eu vou ficar lá 3 anos e vou perguntar a mesma coisa para o cara que está me ensinando. Ele vai se irritar e vai me jogar lá de cima. Negativo. Vai. Negativo. Aí você não, mas os outros não. Né? Aí eu vou me esborrachar aqui embaixo. Por quê? Porque eu tenho dificuldade para aprender esse tipo de coisa. Agora, tem gente que vai subir lá e vai aprender em 2 palitos? Vai, eu dou glória a Deus. Faça. Agora, o que eu não posso também é abortar o projeto que Deus colocou na minha vida. Porque tem muito cliente por aí hoje dizendo assim: eu não tenho dom nenhum. É os desindonzados. Tem dom? Qual é o seu dom? Não tem nenhum. Sabe falar? Também não. Enxerga? Muito mal. Escuta? Ixi, só da esquerda. E mesmo assim conserta agravamento. Sabe andar? Com a dor na perna, rapaz. Meus tornozelos. Rapaz, eu ando 3 metros e já começa. Tá bom. Sabe comer? Muito pouco. Não como glúten, não bebo lactose, não como carne. O que você sabe? Conhece a Bíblia? Já vi 2 vezes. É aquele livro da capa preta, né? Isso. Sabe quantos livros tem na Bíblia? Sei não. Nunca li. Mas o cara já leu. O cara conhece. O cara escuta muito bem. O cara enxerga muito bem. O cara anda muito bem, porque ele corre todo dia 5 km, todo dia. Ele faz academia, ele faz isso, faz aquilo. Mas ele diz que ele não tem nenhum dom. É hipocrisia nossa, irmãos, acharmos que nós não temos nenhum dom. É hipocrisia. Nem que seja o dom de servir um copo d'água aqui que você tem. Eu tenho. Eu lembro, às vezes eu brinco, eu falo pro pessoal, de vez em quando eu fico aí na porta ali, quando tá o pessoal dos diáconos, nós estão lá, eu fico na porta, eu lembro do meu tempo, eu ficava na porta. E era bom, viu? Ô tempo bom, eu não sabia.
Cai de pé, mas fica, tá bom. E aí a gente para dizendo, você tem esse talento, você tem esse dom? Tem gente que tem e se fecha. Fala, eu não quero, porque é muita responsabilidade. Irmãos, para nós encerrarmos, o evangelista, ele tem a responsabilidade de levar a vida para o céu ou para o inferno. Esse é o grande problema. Esse é a grande situação que nós nos encontramos. Ou nós levamos as vidas direto para Deus, ou nós as levamos para o limbo. Porque quando eu deixo de pregar e eu sou chamado para isso, eu estou condenando aquelas pessoas. É um fato. A gente não para pensar em qual é o tamanho da nossa responsabilidade, de como nós seremos responsabilizados, porque um dia nós vamos chegar diante de Deus, não tem jeito. Eu não fui evangelista, não, mas eu preguei lá no ônibus, eu falava do amor de Deus. Falei do amor de Deus lá para as pessoas, no meu trabalho, eu dei a minha contribuição, falei que Jesus é bom, que Jesus amava as pessoas, engrandeci o nome do Senhor, né? Agora eu tenho chamado de evangelista, sou capacitado por Deus. Deus abriu a minha mente, me colocou como tal, e eu vou dizer, olha, não vai dar não, eu estou com muito problema, gente. Não dá. A minha vida, eu preciso acertar primeiro algumas coisas na minha vida para depois fazer a obra de Deus. Eu já estava conversando com um cara, faz um tempinho já. Aí ele falou, irmão, eu sei que Deus é bom. Eu sei que o Espírito Santo de Deus existe. Eu sei que Jesus é maravilhoso. Mas eu só vou para a igreja quando acertar a minha vida. Aí eu olhei para a cara dele e falei, boa sorte, boa chegada no inferno. Nossa, você está me mandando para o inferno? Eu falei, não, meu filho, enquanto você estiver aqui, você vai ter problema. Ou você acha que você vai esperar que você vai crescer a asinha nas suas costas e você vai chegar na igreja voando? Aleluia! Você não vai chegar. Você vai chegar na igreja cheio de problemas, cheio de dificuldades, cheio de nhaca. Você vai chegar lá e você vai ser limpo pela palavra, vai ser tratado pela palavra. O dia que você estiver na posição de servo, abençoado, Deus te recolhe. Agora, se você estiver esperando a sua vida melhorar, a sua vida para falar do amor de Deus, irmãos, a gente fala do amor de Deus em todo tempo e fora de tempo. Estou chorando falando de Deus. Deus é bom, está me fazendo chorar. Estou rindo, Deus é bom, está me fazendo rir também. Estou com a barriga cheia, glória a Deus, Deus me encheu a barriga essa semana. Estou com a barriga vazia, glória a Deus que eu vou emagrecer, que eu estou precisando melhorar o colesterol. Estou glorificando a Deus, irmãos, eu quero é isso. Agora, acharmos que isso não vai nos fazer ser cobrado, eu sinto muito informar. Nós não podemos assumir a função que é de outro, mas também não podemos negligenciar aquilo que Deus nos entregou. Então, se Deus te entregou esse ministério de evangelismo, você tem essa facilidade, faça-o em tempo e fora de tempo. Milita o bom combate, porque é responsabilidade tua. E não adianta achar que alguém vai fazer o seu trabalho, porque ninguém vai fazer o seu trabalho. Eu não vou, o pastor Vanderlei não vai, ninguém vai. Cada um tem a sua função aqui nesse ministério, e em qualquer lugar que você for, cada um tem a sua função e o seu chamado. E eu vou dizer para você uma coisa interessante. O bom é que a obra de Deus é tão grande que tem vaga para todo mundo. Todo mundo precisa trabalhar, está aqui. Pode chegar. Não precisa ter experiência, não precisa ter MBA, é só chegar. Fala, Senhor, eu estou aqui, pode entrar, está contratado. Pastor Afonso, e para aqueles que têm chamado de evangelista, foram ungidos dentro da igreja, mas decidem sair, e hoje, né, a gente entende que o evangelho tem várias formas, né, de ser pregado, ministrado, e esse evangelista decide somente ficar na casa fazendo live, pregando na internet. É válido? Ou ele está jogando o ministério e aquilo que Deus fez dentro da igreja para ele? Eu diria que ele está com dois problemas, né? Primeiro, ele está viciado na internet, precisa se libertar.
Segundo, que não se faz obra em casa. O Evangelho é sair para fora. Por exemplo, graças a Deus, eu consigo perturbar todos vocês na internet sem estar perto de vocês. A internet me deu essa possibilidade hoje. Mas eu garanto para você que conviver com vocês aqui é muito mais trabalhoso. Quando eu falo trabalhoso, não é uma questão de que você é ruim ou bom. É porque nós somos pessoas diferentes, que crescemos em lugares diferentes, famílias diferentes. Então é muito mais difícil eu aguentar, suportar o cara que está aqui do meu lado do que lá da internet. A internet é bom, vou pregar aqui o amor de Cristo. O cara está passando uma miséria desgramada lá, igual esses influencers. O cara tira a foto dentro de um balde lá e fala que está no avião. Aí você fala, mas isso não é evangelho. Você pode ter lá o cara que faz a sua live? Pode. Mas ele tem que estar aqui, ó, no meio do povo, no meio das pessoas, falando, trocando ideia, discutindo, brigando, abrindo a cabeça das pessoas através da palavra, exortando, corrigindo. O pastor é chato, mas ele está fazendo a função dele. Né? O outro é chato, mas está fazendo a função dela. Então, se nós vivemos isso, eu fui chamado evangelista para fazer evangelismo na home office. Que beleza, né? Eu tomo ceia home office, eu prego home office, bebo home office. Aí no céu você está home office também, você está lá de fora. Pastor, falou sobre a pessoa ter interesse em fazer alguma coisa, mas arrumar a vida dele fora para ir para a igreja é um evento. Estar na igreja e arrumar ou dar tempo para a sua vida espiritual também é importante. E se sim, qual que é o tempo útil para que uma pessoa consiga até absorver mais essa rotina, né? se envolver com o ministério, para tomar uma providência em relação ao que quer mesmo. Eu não entendi a sua pergunta. Para ser mais direto, uma pessoa que está na igreja tem interesse em fazer alguma coisa, ela não tem que passar por um tempo de frequência, de aprendizagem, de estudo, não simplesmente sair também afobado querendo fazer tudo. Não. Aí você vai levar pedrada para todo lado. A minha dica para quem um dia deseja ser pregador, trabalhar na obra de Deus, te ensino. Ou escola bíblica dominical, quando tiver. Esses dois você tem que ter, cara. O evangelista, eu fico muito preocupado, porque, tipo assim, o evangelista, o obreiro que não participa de culto de ensino, ou ele é bom demais, ou nós somos ruins demais. Os dois. Não sei qual dos dois, mas os caras ficam na sua categoria, né? Porque as pessoas, tipo assim, hoje em dia nós estamos, eu sempre falo, nós estamos vivendo tempos difíceis, né? Então hoje muita gente quer ensinar, mas não quer aprender. Quer vir aqui falar, explanar suas teorias e tal, mas não quer sentar para aprender. Então o cara que chega na igreja, vamos o seu caso aqui, você chegou agora, está aprendendo, faz as coisas aí e tal, mas você vai precisar passar por um tempo de maturação, de aprendizado, da esposa e tudo mais, para que quando você sair, você esteja estruturado, a sua família, a sua casa, os seus negócios e o seu ministério. Aí você vai para o campo e está tudo tranquilo. Agora, se eu te mandar para um lugar sem preparo, sem treinamento, sem nada, quando eu falo treinamento é assim, aprendizado, a chance de você sair derrotado é enorme. Porque a gente não conhece nem o Deus que nós servimos. Nós conhecemos o poder de Deus, não o Deus que nós servimos. E o dia que nós conhecemos o Deus que tem o poder, a nossa vida muda. A gente conhece o poder, a gente fica aqui emocionado, chora, canta, se alegra, mas nós muitas vezes não conhecemos o Deus que nós servimos. Quando Moisés pede, Senhor, eu quero conhecer a sua face, está falando, eu quero conhecer não o Deus que faz o mar vermelho abrir, eu quero ver você, o Senhor aqui. Pense face a face. Deus fala para meu filho, se você morre. Mas nós temos que conhecer esse Deus. Nós só conhecemos, hoje nós temos a prioridade, a possibilidade, porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. Então nós somos, praticamente, se nós fôssemos levar a sério, nós seríamos a dinamite ambulante aqui na terra. Dunamis de Deus, o poder de Deus, que pode andar por onde quer. Então nós teríamos esse conhecimento, e temos esse conhecimento. Então é isso, em nome de Jesus.
nos preparamos para fazer aquilo que o Senhor nos colocou. Amém? Vamos colocar de pé.